Minha mãe, você sabe por que eu virei artista? Ela disse, sei, porque todo mundo obedecia em casa, menos você. Tudo vai ser diferente, o cortejo vai desfilar e você se encantar com a beleza da gente. O axé é a alegria que habita a tristeza, a mulher, a melodia dessa correnteza. Axé de dar e abaixé pra rimar, uma orquestra e 100.000 borboletas pra sonhar com a paz gigante em todo o planeta. Axé, aie, comigo na palma da mão. Aie, axé, vai lá. Você está comemorando 40 anos de carreira. E a Axé Music, que a Bahia lançou para o Brasil e para o mundo, também está fazendo 40 anos. Existiria Axé Music sem Daniela Mercury? E existiria Daniela Mercury sem Axé Music? Caetano, numa entrevista, disse... Eu saí chorando da entrevista. Ele disse que achava que eu tinha a mesma importância de Dodô e Osmar. Eu sou uma artista que comecei no barzinho, cantando MPB. Repertório de Chico, de Vinícius, de Tom, de Elis, de Djavan, né? Chico Buarque, que são muito chiques. E quando eu subi no trio elétrico, eu queria fazer uma música relacionada ao samba, que tivesse uma ligação com o MPB, que fosse uma música politizada, que desse mensagens importantes, porque eu achava que a gente estava recuperando a nossa democracia e a gente precisava de uma música que continuasse a chamar a atenção para pontos importantes, assim, que continuasse a iluminar a população brasileira com boas letras e com assuntos importantes sobre nós, reflexões sobre nós. E eu fui para o trio elétrico, mas eu me conectei diretamente com a música dos blocos afro. Por quê? Porque foi a música dos blocos afro, do Ileaê, do Olodum, do Muzenza, que tinha a base de samba. E eu fiquei enlouquecida porque era uma música exatamente politizada, falava da exclusão social, reclamava por um espaço de dignidade, de reconhecimento, né? E também de alegria, porque a alegria também é revolucionária. A alegria também é um direito, né? Muito importante, direito à felicidade, direito ao bem-estar, direito à cultura, tudo. E aquilo me encantou, primeiro pela percussão que me remetia a todos os sambas que eu aprendi na minha vida. E eu disse, agora sim, eu vou fazer algo relacionado ao carnaval. Eu queria dançar, porque eu sou bailarina de formação, e fazer uma música rítmica, para mim, era muito prazeroso. E tinha a ver com minha energia corporal, com minha expressão de corpo, com minha expressão em cena. A minha geração, especialmente, assim, a partir de Luiz, Sara Jane, eu, aí tem outros artistas locais, vários, né? E exatamente... Eu vou lhe responder. Esse axé, do jeito que ele não existiria sem mim. Porque quem deu vida a essas bases tão sofisticadas, com arranjos muito bem elaborados, de percussão, com instrumentos de baixo, guitarra, com guitarras rock, do meu jeito fui eu. Então, a minha obra ela é muito definida, assim, meus álbuns se tornaram referência para o gênero, porque ninguém tinha ainda registrado percussões desse jeito, nem feito essas misturas que eu fiz, exatamente pela bagagem que eu trazia da dança também, né? De conhecer música clássica, de conhecer também muito MPB, por dançar com MPB, de conhecer música instrumental.
Eu subi no trio em 83, o Olodum desfilou em 80, 81, em torno disso, né? A primeira vez, ele foi criado, acho que em 79. Então, a gente estava fazendo aquilo ao mesmo tempo. Eles fazendo o desenrolar lá da música mais percussiva, voz e percussão, e a gente em cima do trio, tentando lidar com esses instrumentos, né? Baixo, guitarra, bateria. Quando eu subi no trio a primeira vez, eu cantei poucas músicas, só cantei músicas de Bete Carvalho, de Zé Ramalho, Frevo Mulher, algumas músicas letradas já por Moraes Moreira, Pombo Correio, do repertório de Armandinho e Dodô Osmar, que eram instrumentais, principalmente instrumentais, Vassourinha, vaque, vassourinha, vaquei um dia as ruas da Bahia. Mas eu dizia, mas eu não quero ficar cantando frevo e galope a vida inteira. Então, eu ali, naquele momento de decidir o que eu ia fazer artisticamente como intérprete, fui absorvendo a música dos blocos afro e fui fazendo minha. Você cantou com estrelas internacionais como Paul McCartney e Ray Charles, com mestres brasileiros como Tom Jobim e Caetano Veloso. Você deu entrevistas falando da diversidade do seu repertório. Porque dentro do meu trabalho de axé também tem muitas músicas tranquilas, muitos sambinhas, né? E eu não deixo de ser sambista nunca, seja fazendo música tradicional ou sendo aquele vulcão em cima do palco. Mas a marca de rainha do axé sempre foi muito forte. Em algum momento você teve receio de que esse título de rainha do axé, que é muito bonito, muito pomposo, mas que pudesse atrapalhar a sua comunicação e a sua liberdade de cantar o que você quisesse? Não, porque eu tenho um orgulho imenso de ser precursora de um gênero novo. Mas eu queria experimentar, fazer outro tipo de sonoridade para eu também poder ser uma criadora, porque eu sempre fui uma artista que escrevi minhas letras, que pesquisei musicalmente. Eu sou produtora musical dos meus trabalhos, eu sou arranjadora. Então, o que eu gosto é de fazer uma receita nova, né? De uma gastronomia musical, de uma pesquisa musical. Então, isso virou assim, minha obsessão. Você falou das suas composições. Você tem mais de 100 músicas de sua autoria. Gravadas, 120 músicas gravadas. Nem todo mundo conhece essa faceta de Daniela. De onde vem essa criatividade, esse fluxo criativo, essa verve? Eu tenho muitos textos, muitos poemas, ou pretensos poemas, porque ainda não foram publicados na totalidade, escritos desde menina. Eu sou muito faladeira e escrevo na mesma medida que falo. Porque eu acho que arte não tem muito certo e errado, bem ou mal. A gente vai se aperfeiçoando, vai tentando fazer. Eu fiz uma música tão característica, tão própria, que as minhas músicas, basicamente, quem canta sou eu. Lógico, tem muito sucesso que meus amigos cantam, Rapunzel, Trimetal é minha, que fala de carnaval, a massa em lata invadia, metida heavy metal, eletricidade via, nua, nação tropical. Sempre falei também da alegria, dizendo a gente tem que buscá-la, a gente tem direito a exuberar. Todo povo brasileiro tem direito de fazer uma cultura popular rica como faz e que o insira dentro da sociedade, dentro desse mundo capitalista que a gente está inventando, que ainda não inventou na totalidade, porque não é totalmente democrático nem totalmente capitalista. Porque muita gente está fora do capitalismo porque não tem bens para participar, né, do capitalismo. Que bom que a gente está marcando nosso lugar na rua, nosso lugar na arte. É bom saber que tudo é possível até que ninguém prove ao contrário. Tem sempre um posicionamento político muito forte. Como é que surgiu essa sua necessidade de se expressar politicamente de forma tão explícita? Pela época que eu nasci, pela consciência política que eu sempre tive dentro da minha casa, né, da desigualdade social brasileira, do que tínhamos que lutar, que a justiça social era desafiadora para nós e que o processo político ela
determinante para que a gente conquistasse outros momentos de mais pujança econômica, de distribuição de renda, que a minha arte tinha que falar do meu tempo, das questões do meu país. E os grandes compositores que são referência para mim, compositoras e compositores, de alguma forma interferiram com suas canções assim no olhar que nós temos sobre nós mesmos. O imaginário brasileiro, ele é criado muito pelas canções populares, né? Tem gente que, acho que um pesquisador disse que até a educação emocional, afetiva, de relacionamento do brasileiro parte muito das canções, né? Quer dizer, os compositores têm uma enorme responsabilidade num país onde a música é muito forte e a gente tinha, até os anos 80, um índice altíssimo de analfabetismo, pouco acesso das pessoas a uma educação formal. E a música é um caminho direto com a população. Na verdade, esse é o meu desafio desde lá, fazer a gente se amar, a gente gostar da gente. Porque eu acho que isso é até neurociência, né, Carlos? Que assim, a gente acorda, se a gente acha que a gente é de um país maravilhoso e a gente se valoriza, a gente vai conseguir melhores coisas. Porque a gente precisa de fé, como diz Gil, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E fui educada também por músicos e artistas como Elis, como Gal, que sempre tiveram conexão com os roqueiros e com o Raul, que sempre falaram das nossas mazelas e das nossas delícias. Qual a luta, nesse momento, que você considera mais importante? A luta contra o aquecimento global. Acho que as democracias também continuam correndo perigo pelas big techs, pela inteligência artificial. A gente não sabe que impacto essas tecnologias vão ter nas próximas eleições. Já vimos muitas fake news. Está ficando mais difícil controlar o fluxo de informações, consequentemente, isso impacta diretamente no que é verdade, na pós-verdade, na guerra cultural que existe de ideologias, né, de pensamentos, de visões de mundo. E a extrema-direita no mundo continua lutando muito, e aqui também, com pensamentos retrógrados, autoritários e que segregam, né, segregadores. Politicamente é isso, eu acho que é a gente manter a democracia viva. Meu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos, tem os santos, tem ao certo medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. E há ferrugem nos sorrisos. E só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e dor. Meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Desde Emilinha e Marlene, existe parece uma necessidade de criar uma rivalidade entre mulheres. Por exemplo, Beth Carvalho e Clara Nunes, Xuxa e Angélica, Elis e Daniela Gal. Mercury e Ivete Sangalo. Isso é uma forma de machismo? Porque não Totalmente. se ouve falar de rivalidade entre Chico Buarque e Caetano, por exemplo. Que ótimo, porque eu falo isso constantemente. Que a gente é sujeito a tantas coisas estranhas
e que tentam minimizar a nossa importância, né? Ou objetificar nosso corpo, também nesse aspecto, porque se desvaloriza a nossa contribuição intelectual, nosso trabalho como artistas, como pessoas, como cidadãs. Simone de Beauvoir tem uma frase clássica dela, né, que nos ensina que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E ser mulher em cada sociedade é diferente, em cada lugar. Ser mulher no Brasil tem desafios gigantes, mas eu não queria nunca me colocar no lugar de vítima. Então, às vezes até dizem assim, Daniela, você é muito forte. Eventualmente eu tenho... Até viro meme na internet várias vezes, porque perco a paciência em uma ou outra circunstância, já no meu limite assim, de tolerância, com constantes interferências, agressões, incômodos, desrespeitos que vão se somando. Aí chega uma hora que a gente acaba vindo uma situação que eu escolho ou desabafo, estou exausta já, e às vezes até xingo, né? Eu digo que o direito de xingar é tão maravilhoso, né? Que é um direito masculino, né? De falar. Então, é chocante você ouvir de uma mulher. Aí eu tenho um texto que uma amiga minha disse, mas mulher não pode xingar. Eu disse, como assim mulher não pode xingar? Mulher pode tudo. Que história é essa? Como é que um ser humano pode ser limitado? Por que regras, né? Eu sou uma desobediente. Minha mãe, que é uma acadêmica, meu pai também é um homem muito culto, muito querido, minha família de mulheres muito fortes, minhas avós. Minha mãe disse outro dia assim para mim, eu disse, minha mãe, você sabe o que é que eu virei artista? Ela disse, sei, porque todo mundo obedecia em casa, menos você. Você acha que vem daí essa fama que você tem de ter esse temperamento forte? Tem uma imagem que rodou muito na internet, você jogando um banco no palco para trás. Talvez o mais famoso tenha sido esse atrito no carnaval desse ano com o Tony Salles. Vocês gostam de mulher que baixa a cabeça, isso vocês gostam. Então a gente tem que se impor, sim, porque tudo é machismo. Chega achando que pode passar. Não pode passar não, bicho. Eu tava na frente, me respeite. Tem muitos outros, mas são eventuais. O que tira Daniela Mercury do sério? Desrespeito. Machismo, até machismo tem limite, né? Como você não vai partir para as vias de fato, porque eu não sou forte assim para bater em ninguém, e nem gosto de violência, nenhum tipo, me sobra um grito. Eu digo que até dentro de casa, com minhas filhas, com meus filhos, que quando eu grito é porque eu estou quase pedindo socorro. Quando eu reclamo numa situação de palco, porque eu tenho um respeito pelo palco gigantesco, para mim é um lugar sagrado, que eu não gosto de que ele não seja dito com arte. Eu podia até escolher, por exemplo, um poema de Gregório de Matos para xingar. Eu preferiria do que fazer, às vezes, um xingamento óbvio, né? Que até não tem nada de poético, mas tem algo de libertador e tem algo que é o meu testemunho, que é muito interessante para muitas mulheres, porque muitas amigas, inclusive artistas, dizem que bom que você tem coragem de confrontar pessoas, porque a gente também fica nessa, não pode se comportar. Outro dia, Bethânia se zangou com uma coisa, a gente se zanga, a gente é humana. Por exemplo, mulheres. Se eu te contar as situações que eu já passei de assédio em cima do palco, é um negócio assustador. De eu estar numa convenção e jogarem, assim, 50 bilhetinhos com telefone no palco. Foram jogando, eu não entendia nem o que era, né? Pensei até que era uma brincadeira, que era uma flor, que era um... Quando eu peguei, que eu vi, era um telefone, aí eu disse aí eu parei o show, eu disse, estou acreditando no que está acontecendo aqui. Aí falei assim para eles, é porque às vezes vocês veem só quando eu faço no carnaval, mas eu já fiz em muitos outros lugares. Né? Eu freio qualquer desrespeito, em qualquer circunstância, seja eu dentro do aeroporto, seja eu em casa,
seja eu no palco, porque aí também sou eu como pessoa, né? Você já se arrependeu alguma vez? Acha que você cedeu, se arrependeu? Sinceramente, fui gente até a última gota, fui humana, fui tolerante, eu sou muito tolerante, muito paciente. Fui o que consegui ser naquele momento, o melhor possível. Eventualmente, eu sou um pouco sincericida, né? Eu, às vezes arranjo problema para mim, assim, porque eu estou lutando por alguma coisa, eu falo algo que pode vir a chocar alguém, porque eu também sou uma mulher muito cosmopolita, muito autônoma, tenho uma visão de mundo que que um grupo pequeno de pessoas às vezes tem, no sentido de, né, ter uma autonomia, me tornei uma mulher poderosa e tudo. Então, isso me faz também falar com mais facilidade, com mais tranquilidade, confrontar os abusos que vêm para mim. E você acha que tem uma diferença também? A personalidade forte da mulher é tratada de um jeito, quando a personalidade forte do homem é tratada de outra maneira. Sem dúvida alguma. Esse é um lugar comum da gente falar que a mulher, quando fala grosso, está sendo mal educada. Como eu disse, que mulher não pode xingar. Então, mulher não pode falar forte, mulher não pode se zangar. Aí, quando eu gritei para o universo que eu queria falar da mulher, veio Maria Padilha. Essa entidade de Umbanda, né, de Quimbanda, que eu não conhecia muito e que eu achei a letra da música que tinha tudo a ver com o que eu queria dizer sobre as mulheres. Maria Padilha... 1, 2, 3... Maria Padilha, mulher decidida, com sangue de estrela, com flor e ferida. Ela não teme, ela não recua, domina os segredos à noite e à rua. Tem fogo no riso, tem fé no olhar. Quem vem com maldade vai se queimar. É dona do tempo, do vento, da lei. Quem bate de frente já sabe, eu sei. Laroie, mulher de poder, quem é do axé vai reconhecer. Laroie, rainha que gira, que cura, que ensina, Padilha é força, é luz feminina. É coisa linda, né? Eu disse, poxa, é tudo isso que a gente quer falar, que as mulheres são poderosas, que elas são o que elas quiserem, que tem mulheres também mais frágeis, tem mulheres más, tem mulheres boas, tem mulheres, né, inteligentes, tem mulheres não muito inteligentes, quer dizer, tem de tudo, né? Eu sou casada com uma mulher e tenho filhas e tenho amigas e primas e tudo, a gente sabe que as pessoas são muito diferentes, independentemente do sexo, né? E da identidade de gênero. Em 2013, a sua vida pessoal virou manchete. A cantora Daniela Mercury anunciou hoje na internet que se casou com a jornalista baiana Malu Versosa. Se não fosse a coragem dela também e a compreensão de que isso era importante para ela, eu também não poderia fazer isso sozinha. É preciso que o casal tenha essa disposição. E olha que ela não suporta aparecer. Você disse numa entrevista, eu sou uma mulher que me dou o direito de ser o que eu tenho vontade de ser, e se isso é importante para mim, e se eu estou apaixonada por uma mulher, por que não viver isso? Por que não me dar o direito de viver isso? Valeu a pena se dar esse direito? Poderia ter sido de outra maneira? Não podia ser de um jeito melhor, porque a gente que falou, comunicou o nosso amor, o nosso casamento, do alto da nossa autoridade como casal, como duas mulheres poderosas, uma jornalista e uma cantora. Eu já era conhecida, ela já tinha uma carreira estabelecida. Não é para qualquer pessoa sustentar algo assim, porque tudo tem consequências, né? Tem gente que usa a palavra preço, mas tudo na vida tem consequências. Mas a gente pagou o preço com prazer, com orgulho, sabendo que a gente estava fazendo um papel também transformador na sociedade. Aí eu disse, eu trabalho por direitos humanos de todas as pessoas, não vou trabalhar pelos meus próprios, não vou bancar não vou bancar minha vida, não vou fazer o que é preciso ser feito para viver o que eu tenho direito a viver. Jamais iríamos viver escondidas, né? Nem ia ficar sujeita a paparazzis e tudo. Como você equilibrou
Não sei nem se a palavra é necessidade, né? Assim, de se sentir livre, de ser quem você é, com esses receios do que poderia afetar a sua carreira. Como é que se toma uma decisão diante de um dilema desse? Com a mesma convicção que você casa, com a mesma convicção que você escolhe uma profissão, com a mesma convicção que você escolhe sair do útero, quase, né? No sentido assim, é inevitável. A gente se constitui como pessoa e tem coisas que são impossíveis de frear. A minha carreira já estava consolidada, então eu não tinha muita preocupação em sobrevivência, por exemplo, nem de me estabelecer como artista. E sabia que ela ia ser impactada, que poderia vir a ser impactada a minha carreira negativamente por isso, mas resolvi pagar para ver. Achei, de certa forma, até muito interessante, porque foi quase uma experiência humana, assim, como se eu pudesse mudar de pele, sabe? Mudar de nome, mudar de identidade, fazer uma outra carreira. Foi bem interessante, assim, renovador, assim, um treino. Fui ver coisas que eu não tinha visto, experimentar também outros universos, olhar para mim, olhar para internamente e ver as pessoas me olhando e pensar o que é que eu tinha me tornado. Porque eu também sempre achei as pessoas corajosas muito interessantes, muito sexys, né? Ora, como é que vão dizer quem faz e quem não faz alguma coisa, quem você deve amar? É muito controle dos nossos corpos, né? Meu pai também. Meu pai tem 97 anos, minha mãe com 87. Minha mãe é uma pesquisadora, uma acadêmica. Quando eu disse para ele que ia me casar com Malu, minha mãe disse, você só faz me ensinar. Foi fácil para eles? Não, você faz uma revolução interna também. Eu sou uma mulher em contínuo transe e trânsito, né, em movimento, em metamorfoses, trocando de pele. Estou trocando de pele de novo, fazendo 60, sei lá o que é fazer 60. Cheguei no futuro, estou trocando de pele. Estou aqui me reinventando. A música me ensinou a ser rebelde, a buscar minha própria beleza. A arte me ensinou a ter coragem, porque a arte pressupõe coragem, porque você tem que ser único, estranho. Quando você é um artista que faz algo novo, seus filhos não gostam, seus amigos não gostam, seus ídolos não gostam, seus pais odeiam, porque você está fazendo alguma coisa completamente diferente. Então, ninguém gosta. Então, o artista é um ser que nasceu para ser estranho, para ser estranhado, para incomodar, e tem que suportar o incômodo. Então, acho que a gente fica um pouquinho mais safo para responder mais rápido, para sair das histórias, para tirar de letra, para fazer uma piada aqui, para mandar merda ali, para afastar algum encosto que quer dizer para a gente, faça outra coisa, faça não sei o quê, faça alguma musiquinha mais fácil, para fazer sucesso. Eu digo, cadê essa bola de cristal? Me deixa em paz. Se eu não fizer o que eu acredito, não vai dar em nada. Eu queria falar agora, voltar um pouquinho mais no tempo, para 1992, que você fez um show de apenas 40 minutos em São Paulo, que mudou tudo. Eu vim para fazer um show de artista iniciante, ao meio-dia, no MASP. Já tinha tentado, com a gravadora pequena, botar swing da cor. Não me abandone para tocar na rádio. E eles diziam assim, mas tem muita batucada, a gente não toca esse tipo de música. Eu não posso ficar sem você, porque eu não posso ficar sem te ver. Vem pro swing da cor, relaxa no calor, e quem sabe me amar. Vem, o teu sorriso é pequeno. Agora imagina, as pessoas diziam
cima dos ônibus dançando. Era uma sensação tão louca pra mim. Eu disse, meu Deus, como é que eles me conhecem? E as pessoas começaram a cantar as músicas. O show parou a Avenida Paulista e durou só 40 minutos porque a trepidação estava ameaçando as obras do MASP. No dia seguinte, você estava em todos os jornais, uma baiana para o São Paulo. Nem o seu nome foi para o título. Aquilo foi o seu lançamento nacional. Pois é, em grande estilo. E eu acredito que tenha sido essa coragem minha de ter ido, essa atitude, né, empreendedora, de ter saído de Salvador, gastado um dinheirinho para levar minha banda para fazer um show para artistas jovens em outra cidade grande, que era um dos centros de comunicação do país, que eu também não sabia o que é que aquilo ia me trazer efetivamente, mas gastei meu dinheiro de um artista que, quando comecei a carreira, não tinha um tostão e construí todo o meu patrimônio a partir do meu esforço, do meu trabalho. Ali eu também estava começando a ter um dinheirinho, não tinha casa própria, não tinha... Comprei o primeiro carrinho velho, usado. Então, pegar aquele dinheirinho e vir pagar a banda para pegar um ônibus de carreira, passar 3 dias para vir de lá, ficar em hotéis muito ruinzinhos em São Paulo, né? E fazer aquele show, foi um empreendedorismo meu, né? Eu tinha um amigo que eu convidei para empresariar, para me representar, e ele não queria que eu viesse de jeito nenhum. Ele disse, por que você está fazendo tanto show no Nordeste? Eu disse, porque eu tenho que ir para o centro de comunicação. Tenho que encontrar um jeito de chegar no Rio e São Paulo. Ninguém olha para a gente aqui, eu tenho que ir lá, né? E me inscrevi pelo jornal. Quer dizer, então é uma coisa assim, mais difícil de acesso. Hoje em dia você tem lá não sei quantas coisas para assim, para ganhar visibilidade, né? Você estava preparada para todo o sucesso que veio depois disso? Na parte artística, sem dúvida. Com um conceito definido de trabalho, com público já, com um repertório, já sabendo o que eu queria dizer, já tinha uma banda, já sabia o que eu queria fazer no palco, bem madura. Mas é a cabeça, psicologicamente. Também estava bem. Porque o sucesso não é fácil de encarar, né? Mas a questão é porque eu não tirei meu pé do chão. E quando eu percebi que eu fui jogada, catapultada para um outro lugar que eu não conhecia, né? Eu entrei com o coração aberto, cheguei reverenciando todo mundo, cheguei toda fofa, não estava preparada para a competição, não estava preparada para a demolição que tentavam fazer da minha carreira com 2, 3 anos, porque do mesmo jeito que te elevam, começam a tentar criar algum tipo de factoide para poder criar confusão, até porque seu nome está muito em voga, está muito forte, e aí vem as polêmicas, as histórias, tentativa de dizer que eu me achava, que eu era metida, desmerecimentos, né, para poder fragilizar. Não pense que eu não passei perrengues, mas como eu tinha um foco muito grande, que era fazer música que eu queria fazer, eu queria estar no palco, aquilo ali já estava definido, mais do que definido. Então, não tinha ninguém que me segurasse ali, sabe? Passei por muitas situações dificílimas, por muitas comunicações complicadas, porque fake news também existia antes da internet, né? Então, gente complicando, fofocando ali, fofocando aqui. Descobri que amigos não eram tão amigos assim. Descobri que pessoas que eu conhecia eram boas pessoas e outras que estavam comigo antes não eram tão boas pessoas. Perdi dinheiro, tive, né, pessoas que me roubaram, desviaram grana, tive impasses com gravadoras, com diretores artísticos que não gostavam do que eu fazia. Quando eu vi que tinha muita competição, que muito disse me disse, eu disse, eu vou para a Bahia. Aí fui para Salvador, cheguei a fazer minha carreira para o mundo inteiro ali, para aqui também. E fui deixando passar o tempo, porque eu não imaginava que me tornar quem me tornei causaria tanta inveja, tanto ciúme e tanto desejo de tanta gente, né? Tanto lobo mau, assim, um querendo um dinheirinho aqui, outro querendo usar minha imagem para outra coisa, querendo meu poder.
Aí eu fui para a psicanálise, chamei as pessoas que eu mais amava para perto de mim, fiquei perto da minha família, meus grandes amigos desde a adolescência, me concentrei na minha vida profissional com um grupo muito pequeno de pessoas, fui percebendo ao longo do tempo quem é que era legal, quem não era, fiz meu próprio escritório, respeitei sempre meus contratos, mudei de empresários várias vezes, porque contratei meus empresários como CEOs, então eles não eram donos da minha carreira, nunca foram, eu sempre fui dona da minha carreira desde o começo da minha carreira. Ainda em 1992, em dezembro, você fez um show histórico na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, e você levou 3, talvez, símbolos, sempre máximos, mas muito fortes da Bahia. Dorival Caymmi, Iemanjá e a música do Olodum. Se encantou com a beleza 2 de fevereiro é dia pra noite operina e idolatria o homem seguirá. É como dizia Caymmi, me siga de homem cantando a cantar. Como a fé e a religiosidade, tão fortes na Bahia, orientam sua vida e sua carreira? Religiosidade. Eu sou de uma família dos 2 lados muito católica. E desde criança, quando me despertei como gente, já acreditava, né, nos símbolos católicos, na Igreja Católica, nos rituais. Fiz primeira comunhão, fiz encontro de jovens, cantei na igreja com meus amigos. Quando eu me casei a primeira vez, me casei no religioso. E depois, quando me separei, achei que eu não tinha condição de continuar tão católica, porque eu não tinha respeitado o sacramento do matrimônio. E sempre gostei de vários da Igreja Católica por me ensinar a ser melhor como pessoa, né? Os princípios, ame ao outro como a si mesmo. Tenho muita fé. E fui agregando como artista. Eu digo que eu não sou agnóstica, nem pelo contrário, eu sou gregária. Eu fui somando como uma boa baiana e, a partir disso, também a minha relação com a cultura afro-brasileira sempre foi tão forte desde criança. A cultura, as danças, o encantamento, o aprendizado de movimento e a relação da religiosidade com a dança, que eu fui também conduzida ao candomblé. E sou uma mulher de candomblé, sou uma mulher também do Gantuá. Você está fazendo 60 anos e, numa entrevista, em 1996, aos 31 anos, você disse assim: eu tenho uma relação com o tempo muito ansiosa. E entre essa ansiedade dos 31 anos e essa energia que você tem aos 60, a força de onde vem? Ninguém explica, né? A conversa cidade.
continuo tão ansiosa quanto antes. Eu fico, às vezes, fazendo uns exercícios assim para ficar menos ansiosa. E eu vou lhe dizer uma coisa. Há muitos anos atrás, eu liguei para Dorival Caymmi e disse: mestre, eu queria muito que você viesse passar um verão, algumas horas, alguns dias em Salvador, para que nós pudéssemos propor um carnaval em sua homenagem, porque é a nossa festa maior e você precisa de todas as homenagens, queremos fazer uma homenagem a você. Aí ele disse: mas menina, ele disse: mas Daniela, eu não quero sair daqui, não dá para sair daqui, tem uma mobilidade muito limitada. Aí eu disse: a gente carrega no colo, a gente leva na rede, a gente manda buscar você do jeito que for mais confortável. Insisti muito. Nesse papo gostoso, que eu tive alguns com ele, mas esse foi pelo telefone, e talvez tenha sido o último, eu disse: Caymmi, meu sonho é ter a sua sabedoria, a sua calma, ficar assim meio, sabe, parecendo esse Buda, essa figura tranquila, maravilhosa, esse poeta que fez músicas lindas com essa tranquilidade com seu violão. Aí ele fez: ai, Daniela, não, por favor, eu adoro você pulando, adoro sua eletricidade. Aí eu fiquei: puxa, é mesmo? Eu disse: eu ouvi isso de você, é a coisa que eu menos esperava. Depois de lá, eu já não me preocupei em ser elétrica, falar rápido assim, tá agoniada, respondendo uma pergunta, 10 respostas em uma pergunta, sabe? Porque eu sou acelerada mesmo. E como não dá para ficar falando assim, eu tenho que cantar, senão eu não sabia o que ia fazer com tanta coisa dentro de mim, né? O toque do axé e a força de onde vem, ninguém explica. Ela é bonita, verdadeiro amor. Você vai onde eu vou, verdadeiro amor. Você vai onde eu vou. Diz comigo, não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite, o sol da luz. Me falta o mundo tem, mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade diz. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é de todos nós. Vá! Não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. Mil voltas o mundo tem, mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. Diz comigo. Você vai onde eu vou pipocar. A cor dessa cidade, o canto dessa cidade. Quem tava com saudade, a cor dessa cidade, o canto dessa cidade. Sai desse show! Muito bom. Muito obrigado. Foi ótimo, muito obrigado. Eu queria ser o Deus e o Diabo do cinema, um trio em transe, de Cilanda e Ipanema, ser a Kika de Almodóvar, ser a Preta da Portela, ser Tieta, Dona Flor, Madalena e Gabriela. Eu queria ser uma outra personagem a cada dia, dirigir e escrever, vestir tristeza e alegria e, pela lente dos meus olhos, fazer do imundo poesia. Terra de areia grossa e pernas finas, traz sua voz seca e tuas meninas nordestinas.
Estrelas que arranham o céu das bocas, estampa segredos de um povo nas suas linhas, revela o instinto jocoso das suas esquinas maralinas. O tambor vem vestido de chita, rasgando as sedas da burguesia, num som que rebola descalço e segue o asfalto por amor. O amor é o tambor de cada anjo safado que nasce na rua, sem esperar Salvador.